Pois é, a gente vê, né, Débora, um recuo meio escondido, meio envergonhado. Por que que então o ministro Toffoli não disse desde o início, olha, realmente eu revi essa decisão, não é necessário uma cariação, vou fazer depoimentos isolados. Não, ficou aquela coisa, vai ouvir os depoimentos antes da cariação. Aí hoje, essa coisa, não, a cariação pode ser que não aconteça. Agora, a cariação pode ser que aconteça caso restem contradições, caso restem dúvidas, que esse é o normal. Esse é um momento em que realmente se parte para uma cariação. Mas todo um procedimento muito embolado desse caso, e esse sigilo que foi colocado sobre essa investigação, faz com que a gente realmente não tenha acesso a esses depoimentos, não saiba o que está sendo procurado por parte da Polícia Federal e do Supremo nesse momento em relação a essas três pessoas. Então, é um caso eivado de ali singularidades e que torna realmente muito complicada a tarefa de analisá-lo, né? Até para isso a gente vai contar com uma ajuda, um auxílio luxuoso, como diria o professor Pasquale, porque tiramos o professor Oscar Vilhena, da FGV Direito, da sua folga de fim de ano para vir tentar nos ajudar a compreender, a lançar uma luz sobre esse caso. Boa noite, professor. Boa noite, Vera. Não nos deixam descansar, né? Não, o senhor já devia estar na praia. Quando a gente falou, vamos ouvir jurista, eu falei, pede para o Oscar Vilhena. E quando ele me disse que o senhor aceitou, eu ajoelhei e agradeci. Obrigada, professor. Imagina. Prazer falar com vocês, ainda que sobre esse caso complicado. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, queria começar falando em termos da sua especialidade, né? O senhor que é professor de Direito Constitucional, porque o Supremo é a nossa Corte Constitucional, ela não é alcançada pelo CNJ em termos de controle externo, e esses casos mais rumorosos aí que se avolumaram no fim do ano fizeram com que o debate sobre a necessidade ou não de um código de conduta ganhasse corpo, ganhasse força na sociedade. À luz do que outros países fazem, o que seria razoável em termos de estabelecimento de um código geral de procedimentos para os ministros dos tribunais superiores? Bom, Vera, o Código de Conduta é algo que toda instituição tem, que existe um Código de Conduta para a Presidência da República, para o funcionalismo público em geral, em todas as democracias, né? Inclusive nos sistemas de justiça. Algumas cortes, que dado o seu papel histórico ou por serem muito antigas, elas não tinham esses códigos de conduta, até porque não se via alguém que pudesse controlá-las de cima, né? Era o caso, por exemplo, da Suprema Corte norte-americana ou mesmo da Corte Constitucional alemã, mas assim poderia falar da francesa, da portuguesa. No entanto, nos últimos anos, mesmo essas cortes de cúpula passaram a adotar códigos de conduta, seja porque o papel dessas cortes se tornou tão relevante no cenário político dos seus países e os ministros passaram a ficar tão expostos que se percebeu a necessidade de criar regras claras para saber o que eles podem ou não podem fazer. Então, no caso alemão, onde você tem um código de conduta bastante principiológico, né, nós não tivemos nenhum incidente grave. No entanto, muitos desses juízes são acadêmicos, vão para conferências, participam de eventos, então isso levou à necessidade de uma melhor regulação, porque afinal, aquilo que eles falam, ainda que como acadêmicos, tem um impacto sobre a corte, as suas opiniões serão exploradas, né? E tem o caso dos Estados Unidos, onde, não, ali houve uma série de situações bastante preocupantes, semelhantes a essas que nós estamos vendo no Brasil, que vão de juízes que passavam férias e viajavam em aviões, iates, com pessoas que tinham interesses na corte. Outros juízes que tinham uma associação com uma universidade que, de certa forma, participava de projetos com grupos que também tinham interesse na corte, né? Um ministro em especial
teve uma manifestação política muito contundente durante a última eleição, né? Então, essa Uhum. preocupação levou à adoção pela Suprema Corte Americana, que é uma corte centenária e de muita tradição, de um código de conduta mais específico do que o alemão, ou seja, com coisas que não podem ser feitas, e uma das preocupações, e aí termino, é com a questão dos impedimentos, ou seja, de você impedir o juiz de participar de julgamentos quando eles, em alguma medida, forem interessados no desfecho desse julgamento. Então, acho que essa é uma medida que não há razão no planeta para que você seja contra se a corte pretende se comportar bem. Professora Débora aqui, boa noite. Trazendo especificamente para o nosso caso aqui brasileiro, a gente, no caso do Banco Master, a gente tem autoridades de Brasília com contatos com Vorcaro, incluindo ministros do STF. O próprio ministro Dias Toffoli viajou num avião com o advogado de um dos investigados. Tem o caso do ministro Alexandre de Moraes, cuja mulher tinha um contrato milionário de advocacia, no escritório de advocacia da mulher de Alexandre de Moraes, com o banco. Embora a PGR tenha avaliado que isso não é crime, isso, quer dizer, aquela história não é ilegal, mas é imoral? Que tipo de mensagem isso passa para a sociedade? Olha, a mensagem é muito ruim, né? O ministro Peluso, que foi presidente do Supremo, ele, em recente entrevista, ele deixou muito claro o seguinte: não é necessário você demonstrar que subjetivamente aconteceu algo, né? Que houve uma conversa dentro desse avião. Se isso aconteceu, é muito ruim. Agora, só o fato de que nós tenhamos levantado suspeitas, isso já indica que a conduta não deveria ter sido feita. Ou seja, é uma suspeita objetiva, não importa se houve uma conversa, vamos dizer, ilegal dentro daquele avião. O fato é que, pelo mero fato de que um ministro supremo foi a bordo com um advogado de uma parte interessada, isso já demonstra que a conduta não é boa. E o Código de Conduta ele tem essa finalidade, é impedir que condutas que levem ao eventual desgaste da reputação do Supremo sejam vetadas. Agora, as condutas ilegais mesmo, ou seja, atuar de maneira a defender o interesse de uma parte ou de outra dentro do Supremo, isso aí é de uma ilegalidade crassa, né? Então, uma coisa é conduta, outra coisa é crime, né? O que aconteceu, ao meu ver, no caso brasileiro, que piorou o cenário que nós estamos enfrentando hoje? Foi uma decisão tomada em 2023, numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados, em que se declarou inconstitucional um dispositivo do Código de Processo Civil que cuida exatamente dessa questão que nós estamos enfrentando aqui, ou seja, da advocacia por parte de familiares, de esposa, do cônjuge, dos filhos, dos sobrinhos, né, junto aos tribunais. E o Supremo Tribunal Federal, numa decisão majoritária e que votaram contra, é importante a gente notar isso. O ministro Fachin, o ministro Barroso, a ministra Rosa e a ministra Carmen Lúcia, ou seja, apenas 4 votos, que entenderam que a norma era constitucional, essa norma que impede que um juiz participe de um julgamento onde uma parte esteja sendo defendida por escritório em que tenha um familiar do ministro, né? Então, essa decisão foi majoritária por parte dos outros ministros, que entenderam que isto impedia a liberdade de advocacia, o direito ao trabalho, que era desproporcional, uma série de argumentos foram lançados. E, ao meu ver, essa decisão é que, de fato, criou um problema enorme pelo qual nós hoje estamos assistindo com muita perplexidade tudo isso que está acontecendo no Supremo, né? E dos ministros que votaram contra, 2 estão fora do tribunal, a Exato, ministra Rosa e o ministro Barroso. Uhum. exato. Agora, uma das coisas que mais me causam perplexidade nesse debate é que até nisso a sociedade aparece polarizada. E aí a gente vê a esquerda vociferando contra jornalistas e meio que defendendo o banqueiro acusado de fraude,
e meio que buscando de novo um juiz que seja um herói nacional. Isso, o grupo que criticou os que defenderam a Lava Jato por buscarem um herói. Esse debate está muitos tons acima do razoável, e como trazê-lo de volta para uma racionalidade em que sejam tratadas dessas coisas que a gente está tratando aqui, as coisas que dizem respeito ao direito e à moralidade. Olha, não há dúvida, essas questões, vamos dizer, republicanas, elas deveriam estar acima desses processos de polarização. Mas, como nós sabemos, nós não vivemos num mundo permeado por uma racionalidade, mesmo que seja uma racionalidade política, nós vivemos num mundo extremamente polarizado, né? E isso faz com que qualquer coisa que seja vista como um ataque à sua posição, à sua concepção política, ou ao seu grupo político, seja rechaçado, né? Eu acho que isso é muito ruim para o Brasil, porque nos coloca quase que numa armadilha onde é impossível avançar, né? Não se trata aqui de uma questão meramente política, né? Lógico, o ministro Alexandre de Moraes merece todos os nossos elogios pelo desempenho que ele teve na defesa da democracia, na contenção dos grupos mais radicais. Agora, isso não significa, se uma suspeita foi lançada em relação a ele, que isso não deva ser apurado. Quer dizer, ele deveria ser, inclusive, aquele que é o mais interessado na apuração. Então, é um problema. Nós entramos nesse jogo, né, que a gente costuma chamar de uma polarização visceral, onde qualquer coisa que afete o interesse político do meu grupo, eu tomo como negativo. Eu não sei se nós iremos superar isso, né, e quando iremos superar isso, mas o fato é que nós não podemos, especialmente quando se trata do Supremo Tribunal Federal, fazer com que ele se torne uma parte do jogo político, né? Ele é árbitro, ele não pode ser parte. E tudo aquilo que leva a uma suspeita de que ele seja parte tem que ser apurado. No caso agora, é uma questão, vamos dizer, que não era nem político a priori, porque era uma questão da liquidação de um banco, né? É uma questão de aplicação, não aplicação da lei, que nem deveria estar no Supremo Tribunal Federal, a rigor. Mas como há suspeita de participação de um deputado, e provavelmente de mais de um deputado, a prerrogativa de foro levou para o Supremo. Então, o Supremo também ele tem sido vítima desta concentração de poderes que lhe foi dada. Então, tudo vai parar no Supremo. Quer dizer, a princípio, esse assunto devia passar longe do Supremo, mas para no Supremo. E aí a exposição dos seus ministros é inevitável. Por isso é que o cuidado deles deveria ser arquirredobrado. Quer dizer, quem tem que dar a última palavra sobre tantos temas tem que ser muito cuidadoso para não se deixar envolver, né, pelas redes de interesse que, de certa forma, são inevitáveis, econômicos e políticos. Todo mundo quer enredar um ministro do Supremo. O que ele tem é que se conduzir de maneira a prevenir que qualquer suspeita desse envolvimento possa se dar. Professor, para a gente concluir, o que o senhor, gostaria de ouvir do senhor, qual deveria ser o papel do ministro Edson Fachin nesse caso? O que o senhor avalia? A gente falou aqui dessa tentativa de tentar criar um código de conduta, que é uma tentativa do ministro, mas que está ali não está muito aceita, né? Tem ali pessoas, integrantes da corte que são contrários, mas de que forma mais ele poderia assumir um protagonismo nessa situação? Olha, eu acho que o ministro Edson Fachin tem dado uma enorme contribuição para o debate público, né? Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui falando sobre código de conduta. Muitos de nós já havíamos escrito sobre isso, proposto, mas isso não tem uma repercussão política como aquela decorrente do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ endossar essa proposta, né? Então, de certa forma, ele é responsável por ter dado um passo importantíssimo, né? E o que me causa uma certa perplexidade é o fato de que os outros ministros não percebem nesse movimento do ministro Fachin um movimento de defesa clara da autoridade do Supremo Tribunal Federal, né? Porque se nós, no futuro, breve ou um pouco mais longínquo, detectarmos escândalos no Supremo,
isso será em detrimento da autoridade de todos, né? E para o país, como cidadão, em detrimento de uma autoridade que foi fundamental na defesa da democracia. Eu acho que o ministro Fachin tem que ser louvado pela sua atitude, pela coragem com que ele fez isso. Ele sabe que há uma resistência enorme dentro do tribunal. Ele colocou isso de forma clara no dia da sua posse, né, onde ele deu todas as, vamos dizer, os recados de que a presidência dele seria sobre integridade, seria sobre autocontenção, né? Então ele não deve causar nenhuma surpresa, né? Quer dizer, ele vem falando disso muito antes do surgimento desse escândalo do Banco Master, né? Então eu acho que o ministro está correto, acho que a sociedade civil compreendeu isso, tem dado todo o apoio, né? E eu espero que haja uma maioria dentro do Supremo que se convença. Veja, e o Código de Conduta é um passo, é um elemento, né? É um elemento onde o Supremo vai deixar claro quais são as regras, o que ele não pode fazer. Agora, o passo mais importante é levar a sério o Código de Conduta, né? Quer dizer, isso é o fundamental. O que a gente precisa é sair, e o que eu estou cada vez mais preocupado é que nós tenhamos dificuldade em reconquistar uma confiança mínima necessária no Supremo Tribunal Federal, né? Que é, veja, não é de quem está lá, é uma instituição da República e que se demonstrou nesses 40 anos, muito mais do que 40 anos, mas nesses especificamente, muito importante para a República. Então, essa é a preocupação de todos. Exatamente. Esse foi o professor Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo. Obrigada, professor. Pode voltar para a sua folga. Um feliz ano novo e que estejamos juntos em 2026, porque o senhor ilumina o debate. Muito obrigado, um bom ano a todas, a todos os ouvintes. Esperamos que 2026 nós consigamos superar esses desafios. Um abraço a todos. Obrigada, professor. Um ótimo 2026. É isso, né, Débora? É uma coisa que vários especialistas vêm falando, essa necessidade de autocontenção, essa necessidade também de que haja um código para a sociedade entender e se balizar a respeito do que pode e o que não pode. E isso que o professor trouxe eu acho muito importante, seria em favor do próprio Supremo, que as pesquisas mostram que tem aí uma parcela da sociedade que, por razões diversas, não acredita, não confia no Supremo Tribunal Federal, e isso precisaria ser resgatado para um conjunto da sociedade, não para esse ou aquele grupo ideológico, esse ou aquele lado do espectro político, né?